Arthur olhou para Raquel e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava fingir, não precisava se proteger. O peso das mentiras havia caído, e o silêncio que restava era leve, cheio de esperança. Naquele instante, não havia fortuna, nem poder, nem contratos. Havia apenas o som suave da cidade respirando lá fora, e a mão de Raquel entrelaçada à sua. O homem que fingira estar paralisado para descobrir a verdade agora percebia que era ele quem estava preso. Preso a ilusões, preso ao medo. E foi o amor simples de uma mulher trabalhadora que o libertou. Arthur observava as luzes de São Paulo refletindo no para-brisa enquanto dirigia pela Marginal Pinheiros. O coração batia acelerado, não pela velocidade do carro, mas pela decisão que estava prestes a executar. Ele girou o volante de propósito, deixando o veículo rodopiar até bater no guardrail. O estrondo ecoou pela madrugada, e sua encenação estava completa. No hospital do Itaim Bibi, os médicos fizeram os exames com rapidez. Nenhum ferimento grave, mas os relatórios que Arthur havia encomendado já estavam preparados. Indicariam que ele perdera os movimentos das pernas. Deitado na maca, respirou fundo. Não havia volta. Se Viviane o amasse, ficaria. Se não, a máscara cairia. Sandro, seu motorista de confiança, entrou no quarto com expressão controlada. "Deu certo, chefe?" perguntou em voz baixa. Arthur apenas assentiu, mantendo o semblante abatido. O motorista sabia que dali em diante cada gesto precisava parecer verdadeiro. A mentira deveria ser perfeita. Naquela manhã, Viviane apareceu com lágrimas forçadas nos olhos e palavras ensaiadas. Abraçou Arthur sem força, como quem tem medo de se sujar de fragilidade. "Eu vou cuidar de você, amor, sempre", disse. Mas desviou os olhos quando mencionou a palavra sempre. Arthur registrou cada detalhe em silêncio. De volta à mansão no Morumbi, Arthur foi recebido por Raquel, a empregada. Ela não demonstrou choque nem pena, apenas ajustou a cadeira de rodas, colocou uma manta sobre suas pernas e disse: "Vai precisar de paciência, mas não está sozinho." Foi a primeira frase verdadeira que ele ouviu naquele dia. Naquela noite, Viviane ligou para amigas, comentando sobre o peso da nova responsabilidade. Arthur, do escritório, escutava a conversa atrás da porta. A cada palavra dela, sua convicção aumentava. Aquele teatro era necessário. Antes de dormir, Arthur encarou a cidade iluminada pela janela da suíte. São Paulo nunca dormia, e ele também não dormiria em paz até descobrir toda a verdade. "Se ela me ama, eu verei. Se não, terei provas." Sussurrou para si mesmo. Os dias seguintes trouxeram silêncio desconfortável à mansão. A rotina de Arthur agora era marcada pela cadeira de rodas, pelos horários de fisioterapia e pelas longas pausas no escritório vazio. Ele precisava convencer a todos de sua falsa limitação, e cada movimento ensaiado parecia pesar mais que uma mentira. Viviane passava parte do tempo ao lado dele, mas sempre com o celular em mãos. Fingindo atenção, checava mensagens e ria de conversas que Arthur não podia ver. "São só amigas me dando força", justificava, mas Arthur conhecia o tom de quem escondia segredos. Raquel, por outro lado, se dedicava como nunca. Preparava refeições leves, ajudava nos exercícios e trazia pequenas soluções para o dia a dia sem precisar que ele pedisse. Não havia exagero, nem teatralidade. Apenas cuidado genuíno. Arthur sentia cada vez mais que aquela mulher via o homem além da cadeira. Sandro trabalhava nos bastidores. Instalou discretamente câmeras adicionais na mansão e começou a seguir Viviane quando ela saía. Em um dos relatórios entregues a Arthur, descreveu que ela havia ido a um prédio no Itaim Bibi. O escritório pertencia a Vitor, um advogado conhecido por lidar com heranças e contratos de poder. Arthur engoliu a raiva em silêncio. Era cedo demais para confrontar. Precisava que a trama se revelasse sozinha. Quanto mais tempo desse, mais provas teria. Enquanto isso, continuaria representando o papel do homem frágil e dependente. Numa tarde nublada, Viviane trouxe flores. "Para alegrar a casa", disse, deixando o vaso sobre a mesa sem nem olhar para Arthur. Logo depois, saiu apressada para um encontro de negócios. Raquel foi quem ficou ao lado dele, servindo chá e ajeitando a manta. "O senhor não precisa agradecer por nada. É meu trabalho", disse. Mas Arthur sabia que havia algo muito além do dever naquela atitude. Naquela noite, ao se deitar, Arthur pensou em como tudo havia mudado em poucos dias. A mulher que jurava amor se afastava cada vez mais, enquanto a funcionária silenciosa revelava um coração leal. A verdade estava se mostrando, e ele sabia que não teria piedade quando chegasse a hora de expor os traidores.
Na manhã seguinte, Arthur percebeu que a rotina de Viviane já não era mais a mesma. Ela não aparecia para o café e, quando surgia, sempre apressada, inventava compromissos no centro da cidade. Reuniões importantes para cuidar do futuro da empresa. Justificava, mas evitava os olhos dele. Raquel observava tudo em silêncio. Enquanto servia o café, notava a ausência da noiva e o ar pesado que ficava no ambiente. Sem querer se intrometer, limitava-se a cuidar dos detalhes que mantinham a casa funcionando. Arthur, porém, sabia que aqueles gestos simples eram sua única âncora de sinceridade. Sandro voltou naquela tarde com novas informações. Ele havia seguido Viviane até um edifício no Itaim Bibi. No 12º andar funcionava um escritório discreto, com poucas placas, mas que pertencia a Vitor. Arthur já ouvira o nome do advogado em reuniões, sempre envolto em comentários de corrupção e trapaças. À noite, quando Viviane retornou, Arthur a observou cuidadosamente. Ela entrou no quarto com perfume forte demais, roupas alinhadas e um sorriso mecânico. Desculpa, amor. Foi um dia cheio. Mas estou cuidando de tudo para que você não se preocupe. Arthur fingiu acreditar, enquanto o silêncio gritava em sua mente. Enquanto isso, Raquel terminava o turno limpando a biblioteca. Ao ver Arthur pensativo, perguntou com cuidado: "Está precisando de algo?" Ele balançou a cabeça e respondeu: "Apenas de paciência." Ela sorriu discretamente, como quem entendia mais do que dizia. Arthur sabia que estava apenas no começo. O que parecia uma traição emocional poderia ser algo muito maior. E a cada nova saída de Viviane, a rede de mentiras começava a se revelar mais clara. 2 dias depois, Sandro trouxe um envelope com fotos. Eram imagens de Viviane entrando no prédio do Itaim, cumprimentando Vitor com intimidade. O advogado a recebia com champanhe na mesa, não como cliente, mas como cúmplice. Arthur sentiu um aperto no peito, mas respirou fundo. Precisava de mais provas antes de agir. "Ela não está apenas distante, Sandro. Está tramando algo grande", disse Arthur, segurando as imagens com força. O motorista assentiu. "Eu posso continuar seguindo, mas precisa ter cuidado, patrão. Eles não vão parar fácil." Naquela noite, Viviane surgiu animada. "Quero organizar um jantar nos jardins com alguns investidores. Vai ser importante para mostrar que você ainda tem controle sobre tudo, mesmo nessa situação." Arthur fingiu surpresa e aceitou, mantendo a farsa de homem grato e dependente. Enquanto a noiva planejava o jantar, Raquel ajudava Arthur com os exercícios de fisioterapia. Segurava seus braços com firmeza, mas sem compaixão forçada. "A força está voltando, mesmo que aos poucos", disse, sem imaginar que ele simulava o esforço. Arthur olhou para ela e sentiu que, ao contrário de Viviane, sua presença trazia paz, não peso. No dia seguinte, ao revisar relatórios antigos da empresa, Arthur encontrou movimentações estranhas em contratos recentes. Assinaturas duplicadas, documentos não autorizados. O nome de Vitor surgia repetidamente como responsável legal. O quebra-cabeça começava a se montar diante de seus olhos. Ao cair da noite, Arthur observou São Paulo pela janela de seu quarto. As luzes do Itaim piscavam à distância, como se guardassem os segredos que ainda não estavam totalmente revelados. Ele fechou os olhos e tomou uma decisão. Deixaria Viviane acreditar que estava no controle, até que fosse tarde demais para ela escapar. Sandro entregou novas provas a Arthur numa manhã chuvosa. Fotografias mostravam Viviane entrando em um motel discreto na Marginal Tietê. Ao lado dela, Rafael, um homem mais jovem, de sorriso provocador. As imagens não deixavam dúvidas. Não era apenas Vitor que fazia parte do esquema. Havia outro envolvido. Arthur observou cada detalhe das fotos. O modo como Viviane segurava a mão de Rafael, o riso solto que nunca lhe dedicara. O coração doía, mas a mente permanecia firme. Agora sabia que estava cercado por uma conspiração completa e que cada um tinha um papel calculado. À noite, Viviane voltou para a mansão como se nada tivesse acontecido. Trazia uma bolsa nova, roupas de grife e um perfume diferente. Estava com amigas no shopping, disse sem hesitar. Arthur apenas sorriu, escondendo por trás dos olhos a tempestade que crescia dentro dele. Raquel percebeu a tensão. Enquanto arrumava a mesa de jantar, notou o silêncio entre os dois. Ao recolher os pratos, disse suavemente a Arthur: "Às vezes, a verdade chega sem que a gente precise correr atrás. Basta esperar que ela se revele." Ele a encarou, surpreso com a sabedoria simples que trazia paz ao seu coração. Arthur passou a noite em claro. Observava as câmeras da mansão, revia as fotos entregues por Sandro e montava o quebra-cabeça em sua mente.
Viviane não era apenas uma mulher ambiciosa. Era o centro de uma rede de interesses que visava destruí-lo por completo. Na semana seguinte, Viviane insistiu para que Arthur fosse ao jantar nos jardins. O restaurante escolhido era um dos mais sofisticados da cidade, frequentado por empresários e políticos. Arthur aceitou, sabendo que aquela noite seria mais um palco para sua investigação. Chegaram juntos, atraindo olhares. Arthur, na cadeira de rodas, transmitia fragilidade. Viviane, deslumbrante em um vestido vermelho, sorria como se fosse a protagonista de um espetáculo. Entre taças de vinho e pratos caros, ela falava sobre negócios e oportunidades, mas em nenhum momento olhava realmente para ele. No meio da noite, Arthur percebeu que ela trocava mensagens discretas no celular. Seus dedos se moviam rápidos, e os sorrisos que escondia não eram para ele. Sandro, posicionado a poucos metros, confirmou com um olhar. Rafael estava no mesmo restaurante, em outra mesa. Arthur manteve a calma, fingindo não notar. Brindou com Viviane, ergueu a taça e disse: "A vida tem um jeito curioso de mostrar quem realmente está ao nosso lado." Ela riu, sem entender a profundidade da frase. De volta à mansão, Raquel aguardava para ajudá-lo a subir ao quarto. Percebeu o olhar distante de Arthur e perguntou: "Foi um bom jantar?" Ele respirou fundo antes de responder. Foi esclarecedor. Naquela noite, ao se deitar, Arthur sentiu que estava cada vez mais perto de expor toda a farsa, mas também sabia que precisava ter paciência. O inimigo já havia se mostrado, agora faltava apenas o golpe final. O clima na mansão estava cada vez mais pesado. Viviane entrava e saía em horários estranhos, sempre com desculpas ensaiadas. Arthur já não se incomodava em ouvi-las. Sabia que cada palavra dela escondia intenções. O que realmente o surpreendia era a forma como Raquel preenchia os espaços deixados pela noiva. Ela não fazia discursos, não tentava consolar com frases prontas. Simplesmente estava presente. Preparava o café, ajeitava a cadeira, organizava a rotina com uma calma que trazia ordem ao caos. Arthur passou a reparar nos pequenos detalhes. A firmeza com que ela segurava suas mãos durante os exercícios, o cuidado em deixar sua manta dobrada sempre da mesma forma. Certa noite, enquanto Arthur revisava papéis no escritório, Raquel entrou discretamente com uma bandeja de chá. Ele a observou em silêncio e perguntou: "Raquel, por que você se dedica tanto?" "Não é só o trabalho. Eu vejo que é mais." Ela parou por um instante, surpresa com a pergunta, e respondeu: "Porque sei que o Senhor não precisa de pena. Precisa apenas que alguém esteja de verdade ao seu lado." As palavras ficaram ecoando na mente de Arthur. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu que havia alguém que o enxergava além da cadeira de rodas, além da riqueza, além do jogo que estava jogando. Naquela noite, enquanto São Paulo brilhava lá fora, Arthur percebeu que havia encontrado em Raquel não apenas uma aliada silenciosa, mas talvez o primeiro fio de lealdade verdadeira em muito tempo. Na manhã seguinte, Sandro trouxe uma pasta discreta, escondida sob o casaco. Dentro, havia cópias de contratos assinados em nome de Arthur, mas com datas e assinaturas falsificadas. O responsável jurídico era Vitor, o mesmo advogado visto com Viviane. Arthur sentiu o sangue ferver. Não era mais apenas sobre traição amorosa. Estavam tentando arrancar dele tudo o que construiu. Empresas, imóveis, investimentos, tudo estava sendo transferido aos poucos para contas fantasmas. E o mais cruel era que Viviane usava sua suposta invalidez como justificativa legal. "Eles querem me matar em vida", disse Arthur, fechando os punhos. Sandro o olhou com seriedade. "Já temos material suficiente para incriminá-los. Mas se esperarmos mais, talvez consigamos destruir a rede inteira de uma vez." Arthur concordou. Era preciso paciência. Naquela tarde, Viviane apareceu animada, trazendo novos documentos para Arthur assinar. "É só para agilizar as coisas, amor. Você precisa descansar, eu cuido do resto." Arthur, fingindo fragilidade, apenas disse: "Deixe comigo, verei amanhã." Guardou os papéis em segredo, já sabendo que eram mais peças da armadilha. Raquel entrou no escritório pouco depois para arrumar o espaço. Notou a expressão pesada de Arthur e perguntou: "Posso ajudar em algo?" Ele apenas respondeu: "Já está ajudando mais do que imagina." Naquela noite, enquanto guardava as provas no cofre escondido, Arthur tomou a decisão definitiva. Deixaria Viviane acreditar que estava vencendo, mas na hora certa, seria ele quem revelaria a verdade diante de todos. Era uma sexta-feira quando Sandro retornou com novas imagens. Arthur observou em silêncio Viviane e Rafael juntos novamente. Não estavam apenas em encontros íntimos.
Discutiam documentos, papéis, cifras. Rafael não era apenas um amante. Ele fazia parte do coração do plano. Arthur respirou fundo e apoiou as mãos nos braços da cadeira. A traição de Viviane já não o ferira como antes. Agora era combustível para sua determinação. Ela nunca me amou. O que ela quer é destruir tudo o que construí, murmurou. Sandro assentiu, mas acrescentou. E ele, Rafael, é mais perigoso do que parece. Tem acesso a informações internas. Alguém está alimentando os dois. À noite, Viviane voltou tarde, fingindo cansaço. Beijou Arthur na testa como quem cumpria um protocolo e se recolheu. Arthur permaneceu acordado, olhando para os papéis em sua mesa. Ele sabia que cada minuto que passava aproximava o grupo de concluir o golpe. No dia seguinte, Raquel notou seu semblante pesado e trouxe café. Tem dias em que o silêncio pesa mais que a própria dor, disse, deixando a xícara à frente dele. Arthur a olhou com gratidão. Percebia que, ao contrário de Viviane, Raquel não tentava manipular sua dor, apenas respeitava. Agora, com Rafael desmascarado em segredo, Arthur tinha quase todas as peças do quebra-cabeça. Faltava apenas deixar que eles acreditassem na vitória final, para então ruírem diante da própria ganância. Arthur sabia que não podia precipitar sua jogada. Se revelasse a farsa cedo demais, correria o risco de Viviane e Vitor destruírem provas ou sumirem com o dinheiro já desviado. O silêncio era sua melhor arma. Viviane, cada vez mais confiante, passou a tratar Arthur com descaso em pequenos gestos. Já não escondia tanto a frieza, servindo-se primeiro à mesa, respondendo mensagens durante conversas e deixando escapar frases como: "Você precisa entender que já não pode decidir tudo." Arthur observava e anotava mentalmente cada detalhe. A máscara dela estava caindo, e quanto mais segura se sentia, mais erros cometia. Ele, por sua vez, fazia questão de manter o papel do homem fragilizado, sustentando a farsa com perfeição. Raquel, sem saber da encenação, insistia nos exercícios de fisioterapia. "Não desista, Sr. Arthur. O corpo se acostuma quando a mente insiste." Ele sorria levemente, sentindo a ironia de sua situação. Ela acreditava na recuperação porque via nele força, sem imaginar que essa força já estava intacta. Numa noite fria, Arthur reuniu Sandro e disse: "Quando eu derrubar essa farsa, será diante de todos. Não basta pegar Viviane sozinha. Quero que toda a rede caia junto." Sandro assentiu, admirando a calma do patrão. Viviane, por outro lado, planejava um grande evento na mansão. Um jantar elegante com convidados influentes. Para ela seria a noite de consolidar poder, assinar os últimos papéis e garantir que Arthur perdesse tudo. Arthur aceitou a ideia sem hesitar. Sorriu diante dela e disse: "Será perfeito. Precisamos mostrar ao mundo que ainda estamos unidos." Viviane acreditou. Mas no fundo, ele já sabia. Seria a noite do acerto de contas. Viviane estava radiante. Passava horas em reuniões com decoradores, chefes renomados e cerimonialistas. A festa seria na mansão do Morumbi, um evento para impressionar a elite paulistana. "Arthur precisa mostrar que ainda é forte diante dos investidores", dizia a todos, escondendo que, na verdade, a noite marcaria sua vitória pessoal. Arthur acompanhava os preparativos em silêncio, fingindo entusiasmo. Cada visita de fornecedores era uma chance para ele observar como Viviane se comportava. Autoritária, fria e impaciente, agindo como se já fosse a verdadeira dona da casa. Ele apenas sorria, sabendo que quanto mais alto ela subisse, maior seria a queda. Sandro intensificou a vigilância. Instalou câmeras discretas em pontos estratégicos da mansão, conectadas diretamente ao escritório de Arthur. Nenhum movimento passaria despercebido na noite da festa. "Quando tudo acontecer, teremos cada detalhe gravado", disse, e Arthur confirmou com um aceno firme. Raquel trabalhava nos bastidores, cuidando para que a mansão permanecesse impecável apesar da correria. Arthur reparava na serenidade com que ela organizava cada detalhe, sem reclamar. Enquanto Viviane parecia cada vez mais embriagada pelo poder, Raquel se destacava pela simplicidade e honestidade. Numa noite, Viviane mostrou a Arthur os convites de gala. "Todos os nomes importantes de São Paulo estarão aqui. Será um marco", disse, deslizando a mão pelo ombro dele. Arthur apenas respondeu: "Sim, um marco. Ninguém vai esquecer essa noite." A festa começou com flashes, música refinada e taças de champanhe tilintando pelo salão. Homens de terno e mulheres em vestidos luxuosos circulavam pelos corredores da mansão. Viviane sorria como anfitriã perfeita, conduzindo os convidados e reforçando a imagem de uma companheira dedicada.
Arthur, sentado em sua cadeira de rodas no centro do salão, cumprimentava os convidados com a serenidade de um homem resignado. Por trás do olhar tranquilo, sua mente registrava cada gesto, cada palavra, cada aproximação suspeita. Em um momento discreto, Vitor se aproximou de Viviane com uma pasta de documentos. Eles conversaram baixinho, mas o suficiente para que Sandro, posicionado perto da mesa de som, captasse parte da conversa. Depois dessa noite ele não terá mais nada no nome dele, disse Vitor. Enquanto isso, Rafael chegava atrasado, entrando pela lateral, sem chamar atenção. Encontrou-se com Viviane em um canto mais reservado, beijando sua mão com intimidade. Arthur observava de longe, engolindo a raiva. Ainda não era a hora de agir. Pouco depois, Viviane ergueu uma taça e chamou a atenção de todos. Quero propor um brinde ao futuro. Apesar das dificuldades, seguimos unidos e fortes. Os convidados aplaudiram, sem imaginar o veneno escondido por trás de suas palavras. Arthur ergueu sua própria taça, olhando nos olhos dela. Ao futuro, disse, com um sorriso enigmático. Mal sabiam os presentes que aquele seria o brinde mais amargo da vida de Viviane. O salão estava tomado por risos e música suave quando Arthur pediu a palavra. Sua voz saiu firme, surpreendendo até mesmo os convidados mais próximos. Esta noite é, de fato, um marco. Mas não pelo motivo que muitos pensam. O silêncio tomou conta da mansão. Viviane, confusa, tentou intervir. Amor, não precisamos cansar os convidados. Mas Arthur ergueu a mão, interrompendo-a. Lentamente, ele se apoiou nos braços da cadeira de rodas. Os olhares se fixaram nele, incrédulos, quando Arthur se levantou diante de todos, caminhando até o centro do salão. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Viviane empalideceu. Você andou esse tempo todo? Arthur encarou-a com frieza. Sim, e isso me permitiu ver quem realmente estava ao meu lado e quem apenas queria me destruir. Sandro acionou discretamente as telas escondidas pelo salão. Fotos de Viviane em motéis com Rafael, vídeos de encontros com Vitor no Itaim, áudios de conversas sobre contratos falsos. A cada imagem projetada, os convidados murmuravam em choque. Viviane tentava manter a compostura. Tudo isso é manipulação, uma armação dele, gritou, apontando para Arthur. Mas Rafael, em pânico, acabou entregando mais do que devia. Eu só fiz o que você pediu, Viviane. Foi você quem me envolveu nisso. O salão se transformou em um tribunal silencioso, e Viviane, a anfitriã da noite, agora era a acusada. Arthur, firme, concluiu. O amor que você dizia sentir nunca passou de um contrato mal escrito, mas contratos podem ser rasgados. Viviane tentou desesperadamente recuperar o controle. Agarrou-se ao braço de Vitor, que mantinha o olhar gelado. Diga alguma coisa! Confirme que tudo isso não passa de invenção. Mas o advogado permaneceu em silêncio, percebendo que a situação estava perdida. Os convidados se afastaram, horrorizados. Empresários, investidores e amigos de longa data agora viam Viviane como uma oportunista. Eu amava você, gritou, a voz embargada, mas Arthur não acreditava em nenhuma palavra. Rafael, em desespero, tentou fugir, mas Sandro e 2 seguranças o interceptaram na saída. Acabou, garoto, disse Sandro, prendendo-o. Pressionado, Rafael começou a falar, revelando detalhes do esquema, valores desviados e até contas internacionais abertas em nome de Viviane. Viviane chorava, mas suas lágrimas já não tinham efeito. Você não entende, Arthur. Eu só queria garantir meu lugar. Eu não ia deixar você me descartar como todos os outros homens fizeram. A confissão carregada de rancor apenas selou sua queda. Arthur olhou-a com frieza. Viviane, eu nunca precisei de uma parceira para dividir minha fortuna. Eu precisava de alguém que dividisse comigo a vida. E você nunca soube o que isso significava. Vitor, tentando se salvar, começou a se defender. Eu apenas seguia instruções legais, nada de ilegal. Mas os documentos projetados mostravam sua assinatura em falsificações. Os convidados filmavam, repassando tudo em tempo real pelas redes sociais. O escândalo se espalhava além da mansão. Com Sirene se aproximando, Sandro sorriu discretamente para Arthur. Já acionei meus contatos. A polícia está chegando. Arthur respirou fundo. Finalmente, a farsa estava desmoronando diante de todos, como sempre planejara. As sirenes cortaram a noite no Morumbi. Viaturas estacionaram diante da mansão, e os policiais entraram rapidamente, recolhendo documentos e levando Rafael algemado. Vitor tentou argumentar, mas as provas exibidas diante de dezenas de testemunhas
não deixavam margem para defesa. Viviane, por sua vez, gritava e se debatia, implorando para que Arthur a perdoasse, mas foi levada como cúmplice do golpe. O salão, antes tomado por luxo e sorrisos falsos, agora estava em silêncio. Convidados cochichavam, chocados, alguns envergonhados por terem acreditado na imagem perfeita que Viviane cultivava. Arthur, em pé diante de todos, respirou fundo, sentindo-se mais leve do que em muito tempo. Sua farsa havia acabado, e com ela também as máscaras dos que o cercavam. Depois que os convidados se foram, restaram apenas Arthur, Sandro e Raquel. O motorista, leal até o fim, apertou a mão do patrão. Agora sim, pode viver em paz. Arthur sorriu com gratidão. E tudo graças a você, meu amigo. Raquel, que observava à distância, se aproximou com timidez. Quer que eu arrume a sala antes de ir? Perguntou, como sempre dedicada. Arthur a encarou nos olhos, percebendo a simplicidade sincera que havia salvado sua sanidade nos dias mais sombrios. Não, Raquel. Hoje não preciso de nada além da sua presença. Ela corou surpresa, mas permaneceu ao lado dele em silêncio. Pela primeira vez, Arthur não se sentia um homem cercado por interesses. Ao lado dela, não havia máscaras, apenas a verdade. Nos dias seguintes, os jornais de São Paulo estamparam o escândalo. A queda de Viviane e seus cúmplices virou assunto nacional, enquanto Arthur se fortalecia novamente no mercado. Mas desta vez, não era apenas o bilionário que a cidade via. Era o homem que soubera se reerguer diante da traição. Arthur decidiu recomeçar. Reduziu compromissos, aproximou-se de causas sociais e passou a dedicar mais tempo à vida pessoal. Ao seu lado, Raquel se tornava pouco a pouco não apenas a funcionária dedicada, mas a mulher que lhe mostrara que a lealdade não tem preço. Numa tarde tranquila, enquanto observavam o pôr do sol sobre os arranha-céus de São Paulo, Arthur disse: Descobri que a maior fortuna não está no que guardo no banco, mas no que encontro no coração de quem permanece ao meu lado. Raquel sorriu emocionada e respondeu: Então o senhor já é o homem mais rico do mundo. E naquela simplicidade, Arthur encontrou o que tanto buscava. A certeza de que o amor verdadeiro não precisava ser testado, apenas vivido.